A taxa de desemprego cresce nas principais regiões metropolitanas do Brasil e atinge o maior nível desde setembro de 2007. O desemprego chegou a 9% em março contra 8,5% em fevereiro. O maior aumento de 1 ponto percentual foi registrado entre os trabalhadores com mais tempo de estudo. Foi o terceiro solavanco seguido no nível do emprego. Em janeiro, o índice havia ficado em 8,2%, subiu para 8,5% em fevereiro e fechou março em 9%, segundo o IBGE. No total, 2 milhões de pessoas estavam sem trabalho, 140 mil a mais que em fevereiro. A sondagem do IBGE foi feita nas 6 maiores regiões metropolitanas do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre. Apesar do resultado negativo, alguns setores da economia dão sinais de reaquecimento. No começo do ano, para não demitir parte dos 800 funcionários, esta indústria de lanternas e faróis de carros fez um acordo. Redução de 15% dos salários e 1 dia a menos na jornada de trabalho. Só que as encomendas voltaram a crescer e o acordo teve que ser revisto. A linha de produção e a rotina dos trabalhadores voltaram ao normal. Tivemos, enfim, a preservação não só dos empregos, mas para a empresa foi bom porque preservamos o conhecimento, as pessoas estavam treinadas, custo de desligamento, tudo isso foi evitado. Outro setor que vive essa retomada é o da construção civil. No mês passado, as vendas no varejo cresceram quase 17% em relação ao mês anterior. Um alívio para os lojistas que foram obrigados a fazer algo até então pouco provável: contratar funcionários. Nesta loja em São Paulo, foram 8 contratações só em abril. Luciano começou há 10 dias. Ele chegou do Japão há 2 meses, onde foi demitido de uma indústria. Aqui está tendo uma nova chance. O cenário no Brasil tá complicado, mas nem tanto quanto no exterior. Os países de primeiro mundo, como no caso eu estava no Japão, né, há 3 anos, teve uma queda drástica mesmo, muitas demissões e abalou bastante a economia. Aqui no Brasil, apesar de tudo, se você for uma pessoa dinâmica, uma pessoa que saiba desenvolver certas áreas, você vai conseguir alguma coisa ainda. O proprietário diz que, se depender do ritmo das vendas, os empregos serão mantidos. E está otimista em relação aos efeitos da redução do IPI. Eu acredito que com essa ajuda que o governo está dando, isso significa que novas construções vão surgir e muitas demissões que acabam acontecendo por vários motivos em outras áreas. Essas pessoas, por exemplo, ajudante de pedreiro, etc. Tal, eles vêm trabalhar e diminuem o índice de desemprego nesse país. Esta economista da PUC de São Paulo reconhece que o respiro é visível, mas não o suficiente para equilibrar a economia. Segundo ela, o poder de compra do trabalhador ainda está baixo e a renda reduzida. Outras esferas precisam ser estimuladas, diz ela. Que talvez para o final do ano ou para o ano que vem, quando se retomarem o equilíbrio no sistema de crédito mundial, no sistema financeiro mundial, que ninguém sabe quando será realmente retomado esse equilíbrio, ou se será retomado o equilíbrio. Aí nós, como parte desse sistema mundial, nós também entraremos noutra fase de crescimento. Está em nosso estúdio o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Zé Paulo, o desemprego sobe para 9% em março. Isso é uma elevação decorrente da tal crise ou é a elevação previsível nessa época do ano? Marília, a resposta é sim e não. Tem a ver com a crise, sim, mas normalmente no primeiro trimestre a taxa de desemprego é mais alta no Brasil, que é o trimestre que a coisa cai depois do fim do ano, aí o motor vai aquecendo, passa o carnaval, pereré e retoma em março. Para ter uma ideia, março do ano passado foi um ponto fora da curva, já vinha apontando para o crescimento mais forte, o desemprego foi de 8,6%, não muito diferente desse aí. Mas de 2000 a 2007, ano a ano, março teve índices acima de 10%.
Só para dar uma ideia de como é que funciona. Agora, de fato, tem a ver, sim, houve uma queda em fevereiro, foi menor, porque o emprego responde mais devagar. As empresas não demitem assim que cai o mercado e nem contratam assim que volta o mercado. Ele tem um retardo no efeito. Esse retardo está aparecendo e vai continuar aparecendo, sabia? Agora, Zé Pelé, aí é que está. O que eu tenho certeza que quem está nos vendo agora quer saber é se essa elevação do desemprego é uma tendência, considerando esse ainda clima de crise internacional que vivemos. Muito interessante isso, Marília, porque no caso do emprego, o que acontece nos momentos em que há queda muito forte da atividade econômica e depois começa a retomada aos poucos, que é o caso que nós estamos vendo agora, acontece o seguinte: na retomada, na primeira parte da retomada, o desemprego tende a aumentar. É uma questão metodológica. O cálculo que é feito pelo IBGE, que é o cálculo mundial, considera assim: desempregado, desocupado, mais precisamente, quem está sem emprego, mas está procurando emprego. Quem não está procurando emprego, embora esteja desempregado, entra no negócio chamado taxa de desalento. Está lá desalentado. Quer dizer, o IBGE não conta o desalentado. Não conta. Ele está desempregado, mas não entra nesse cálculo. Na hora que a economia começa a reagir, os desalentados, ou pelo menos os mais otimistas dos desalentados, começam a procurar emprego, mas ainda não encontram. E aí, então a taxa sobe, é uma coisa, isso, enfim, a economia é essa coisa, ainda bem, porque eu vivo disso para explicar essas coisas, né? Mas funciona assim, né? Quer dizer, aí o que está no papel certamente não vai corresponder à realidade. Resumo, a taxa de desemprego aberto do IBGE, cálculo internacional, comparável com outros países, vai aumentar provavelmente nos próximos meses, ainda que as pessoas consigam mais facilmente a ocupação que não tinha antes, até que o desalento caia e o emprego comece a subir. Primeiro cai a taxa de desalento, depois cai a taxa de desemprego. Vai dar mais de 10% ainda daqui 2, 3 meses. Mas mesmo melhorando. Que não corresponda à realidade. Melhorando. Desculpem. Mas assim é. É isso como funciona. Obrigada, Zé Paulo. Boa noite. Boa noite.